Olá, turminha do sétimo ano. Como estão vocês? Morrendo de saudade. Vocês nem imaginam o quanto, mas enquanto a gente ficar nesse distanciamento, né, por causa da pandemia, nossas aulas vão ter que ser por aqui. Espero que vocês gostem, entendam que eu não tenho muita prática de aula assim gravada, mas a gente se ajuda. Então, nosso capítulo 3 segue o planejamento anual. A gente já tinha começado esse capítulo quando a gente estava nas nossas aulas presenciais, mas como faz muito tempo que a gente não se encontra, né, nessas aulas, então vamos relembrar para que vocês fiquem mais por dentro do assunto, ok? Então vamos lá. O nosso capítulo 3 fala da América, povos e reinos antigos. Esses povos que habitaram aqui a América antes da chegada do Colombo também eram chamados de povos pré-colombianos. Por que povos pré-colombianos? Porque eles estiveram aqui antes da chegada de Colombo. De acordo com a história, o primeiro europeu a colocar seus pés aqui na América foi Cristóvão Colombo, quando ele estava a caminho das Índias, né, procurando um novo caminho nas navegações que a gente já estudou em capítulos anteriores. Então, ele navegando, chegou a um outro continente, pensando que eram as Índias, e aí chamou todos os habitantes de índios, né, os nativos da terra. Bom, eles não eram índios, não é porque os índios mesmo moravam na Índia, mas hoje, para diferenciar os índios aqui das Américas com o povo indiano, então lá eles agora são chamados de indianos, né, em vez de índios. E ficou na história como índio. Então, os povos pré-colombianos, a hipótese mais aceita de sua origem é que os primeiros habitantes tinham vindo da Ásia, atravessando o Estreito de Bering. A gente estudou isso no ano passado, né? Quem tem uma memória boa vai se lembrar que a gente estudou a chegada do homem à América através do Estreito de Bering e outras hipóteses. Então, acredita-se que ele tinha chegado assim, né? Dessa forma, caminhando, porque naquela época o homem era nômade. Quando eu falo homem, gente, é a humanidade inteira, viu? As mulheres também estão inclusas. Então, os povos pré-colombianos, eles são divididos em várias tribos diferentes. Umas evoluíram mais e outras menos. Mas o que marcou mesmo a história do povo da América foram as três grandes civilizações: astecas, maias e incas. Os astecas eram os povos, né, que deu origem à população onde hoje está o México. Eles viveram lá e, se vocês prestarem atenção, até hoje o povo mexicano tem assim uma aparência indígena, herança dessa época. Os povos maias habitaram onde hoje é a Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. E os incas habitaram a região andina da Bolívia, grande parte deles no Peru, Equador, Chile e a Argentina andina, lá nas montanhas onde tem a Cordilheira dos Andes. Os astecas foram aqueles que mais se destacaram. Viviam no nordeste da América do Sul, certo dia, por um povo nômade, deixaram Aztlán. Aztlán era um lugar onde eles viviam no passado. Só que era um lugar muito seco. Passou muito tempo sem chover. Foi o que aconteceu. O povo asteca lá, principalmente os caciques, que eram chefes da tribo, eles fizeram uma reunião e os pajés, que eram os, vamos dizer assim, os líderes espirituais, fizeram oração para os deuses. Esse povo era politeísta. Por que a gente diz que eles eram politeístas? Porque eles adoravam vários deuses. Ah, mas eles não eram cristãos, professora? Não, não eram. Mas não é porque eles não gostassem de Jesus, não é porque eles não gostassem de Deus. Na verdade, eles nunca tinham ouvido falar. Então, eles adoravam aquilo que para eles era bom. O sol, que iluminava todos os dias, depois de uma noite tenebrosa, aquecia, né, do frio. A chuva, que fazia brotar a vegetação, enchia os rios, era sinal de prosperidade.
a lua, que iluminava aquelas noites terríveis, escuras, tinham medo do trovão, do relâmpago, dos vulcões, achavam que eram os deuses em estado de fúria. Então eles faziam sacrifício para agradar os deuses, para que os deuses não castigassem eles, nem o seu povo. Então, eles viviam nessa região, como eu disse, né, em Aslan, que era uma região muito seca. Então eles pediram aos deuses deles que indicassem, né, desse uma, vamos dizer assim, uma luz para onde eles deveriam ir para fixar o seu povo. E aí eles começaram a caminhar em direção ao sul. Caminharam, né, por vários dias, até meses, até que chegaram próximo a um lago. Hoje o nome do lago é Lago Tixcoco. Chegaram no lago e aí viram um cacto às margens do lago e em cima do cacto tinha uma águia. A águia tinha uma cobra presa ao seu bico e ela estava em cima do cacto às margens desse lago. Eles acharam que era um sinal onde eles deveriam fixar o seu povo. E esse local é onde hoje está o México. Se vocês analisarem a bandeira do México, essa imagem que vocês estão vendo aí está no centro da bandeira. Se foi lenda ou não, o fato é que os mexicanos levaram a sério e colocaram essa imagem na sua bandeira representando a história do seu povo. Bom, como eu já disse, esses povos pré-colombianos, eles eram politeístas. Vocês estão vendo aí uma pirâmide asteca. Essa pirâmide, gente, era construída por esses povos, parecendo aquelas pirâmides do Egito, né? Belíssima. Então, eles enterravam os mortos dentro da pirâmide e lá em cima onde está aqui o topo da pirâmide, né, que é achatado, eles faziam culto aos deuses. Ali é como se fosse um retiro, um lugar espiritual, onde eles adoravam os deuses, onde eles prestavam culto e onde eles também faziam sacrifícios. Eles faziam sacrifícios, às vezes, com animais, né? E ofereciam aos deuses, e às vezes até com seres humanos, né? Que medo, né, gente? Mas era isso que eles faziam, fazia parte da cultura deles. Eles faziam com seres humanos, e geralmente eram pessoas que ele tinha aprisionados de outras tribos nas guerras, e lá em cima eles faziam esse sacrifício e acreditavam que os deuses gostavam desse sacrifício e se acalmavam e não castigavam o seu povo. Isso quando acontecia, vamos dizer assim, uma enchente, um temporal, uma seca demorada, então eles achavam que os deuses estavam castigando ele. Então, para eles saírem desse castigo, eles procuravam agradar os seus deuses. Aí outra pirâmide, né? Essa aí é uma foto mais recente, é só as ruínas das pirâmides, né? Então, veja aí que mais uma pirâmide asteca, onde lá em cima tem um topo, não são como as pirâmides do Egito, a escadaria toda por fora, né, que as pessoas subiam por aqui por fora e faziam os sacrifícios e os cultos aos deuses lá em cima, no topo da pirâmide. Bom, a sociedade asteca obedecia a uma hierarquia. O que é uma hierarquia? É que a ordem vem de cima para baixo, né? Então, esse pódio aí é só para vocês se inteirarem de como era, vamos dizer assim, a sociedade asteca. Esse pódio realmente é uma coisa representativa. Aqui no topo do pódio está o imperador asteca, imponente, lá, né, com as suas vestes diferenciadas. E logo ao lado, aqui do outro lado dele, está o sacerdote, né, que representava os líderes espirituais. Eles tinham um grande destaque na sociedade asteca. Do lado de cá, vocês estão vendo aqui um guerreiro. Os guerreiros que faziam a defesa do território, que protegiam o seu povo, eles também tinham um grande destaque na sociedade. Logo após, vinham os comerciantes, que eram eles que movimentavam todo o comércio, eram eles que, vamos dizer assim, faziam as mercadorias chegar às casas das pessoas. Então, os comerciantes eram aqueles que faziam todo tipo de comércio na base da troca, né? Porque naquela época o dinheiro ainda não tinha tanto valor quanto hoje.
E aqui, na base da pirâmide social, estão os camponeses, os trabalhadores rurais. Apesar de eles estar numa situação mais inferior, mas a população praticamente dependia do trabalho deles para se alimentar. Então, aqui é a sociedade asteca. Vocês perceberam que nessa sociedade não tem escravos. Na verdade, até que eles tinham escravos, mas eram bem poucos, né? Porque naquela época eles não tinham esse hábito de escravizar as pessoas por preconceito, nem porque se achavam melhor. Na verdade, a escravidão entre os astecas, os povos pré-colombianos em geral, eram mais prisioneiros de guerra. Pessoas que lutavam por causa, tribos que lutavam por causa de território, né, por causa do domínio do lugar. Então, quando essas guerras eram vencidas, os povos que sobravam vivos dos inimigos que foram vencidos eram transformados em escravos. Mas às vezes essa escravidão nem durava muito tempo. Eles acabavam libertando as pessoas porque eles não tinham costume de escravizar ninguém. Aí um calendário asteca, né? Houve até uma lenda, né, há um tempo atrás, sobre esse calendário. Diziam que quando esse calendário fechasse, o mundo iria acabar. Na verdade, o calendário fechou e o mundo não acabou, né? A lenda se perdeu no tempo. Mas os astecas, quando fizeram esse calendário, não tinham essa intenção. Eles criaram o calendário para marcar o tempo deles. Tanto é que quando o calendário fechou, o povo asteca já tinha entrado em extinção, já não existiam mais. Então, esse calendário asteca hoje em dia é só uma relíquia, que faz parte da cultura, que foi levado pelos europeus quando aqui estiveram. Na verdade, até hoje, o povo mexicano vive reivindicando, né, esses objetos que foi da cultura dos povos pré-colombianos para trazer para os seus países de origem, né, faz parte da história do povo. Não tem por que estar nos museus europeus. Nada mais justo do que voltem para os seus países de origem. Aqui o imperador asteca, né, imponente, como eu já disse, ele era um guerreiro também. Naquela época, os imperadores, os caciques, quando tinha uma guerra contra outros povos, quando tinha uma crise, eles também estavam à frente. Eles não ficavam trancafiados dentro de suas tendas, nem dentro de suas casas, e deixavam os guerreiros para lá se degladiando, não. Eles também iam à luta, tanto é que vocês estão vendo ele aí com um escudo, com uma lança, como se fosse um grande guerreiro, que ele era mesmo, né? Esse aí, Montezuma II, foi um dos guerreiros astecas mais importantes da história. Bom, os povos maias também foi um dos povos bem importantes pré-colombianos. Eles habitaram a região da Guatemala, Honduras, Península de Yucatán, região sul do atual México. Viveram nessas regiões entre o século 4 e 9. Mas quando chegou nos séculos 9 e 10, eles foram invadidos por outros povos, os toltecas, e o império desapareceu. Naquela época era muito comum, quando o império se formava, vinham outros povos, invadiam aquele império, tomavam suas riquezas e transformavam em um outro império, já com outra organização. A civilização maia nunca formou um império, assim como os astecas. Não era centralizado, né? Eram formadas cidades-estados, umas independentes das outras, que não se juntavam para fazer um povo só. Quer dizer, eram cidades isoladas, era um povo em geral, mas eles não faziam o governo, vamos dizer, unificado, como os astecas, né, que eram imperador para todos os povos. Lá não. Eram cidades separadas e cada uma tinha o seu líder. A maioria do povo maia vivia em áreas rurais, eles viviam da agricultura. Na verdade, a maioria deles praticava a agricultura de subsistência. O comércio e a cobrança de impostos existiam, mas era uma coisa assim bem mais rara, né? Na verdade, a maioria desses povos, eles faziam agricultura de subsistência, para eles sobreviverem. Havia os nobres funcionários do Estado e também tem os sacerdotes, que eram os líderes espirituais. Todos esses povos
a política estava sempre ligada à religião. Os Incas. Os Incas habitaram a parte onde hoje o Peru, parte da Argentina, lá na Cordilheira dos Andes, era um povo que vivia mais nas montanhas. A capital do Império Inca era a cidade de Cusco. A terceira maior civilização pré-colombiana. Eles se desenvolveram nos Andes, como eu já disse, e nota-se que esses três povos coexistem ou são precedidos de influenciados por culturas importantes. Outros povos de outras tribos influenciaram a cultura desses povos, tanto é que eles têm muita coisa em comum. Curiosidade: os maias, os incas, eles desenvolveram um sistema de correio muito eficiente. Não é como naquela época não havia ainda automóveis, nem um sistema de transporte assim mais veloz, então eles faziam no lombo de um animal de carga, né? Podia ser um cavalo, um lhama, né? Então, eles colocavam um mensageiro, ia levando essa mensagem, de 2 em 2 quilômetros tinha outro esperando, sempre tinha, para que essa mensagem chegasse com mais rapidez aos governantes, né? Principalmente aos líderes das tribos. Então, esse sistema era um sistema de correio, e esses homens que viajavam eram chamados de chasqui. Então, eram eles que faziam o sistema de correio muito bem evoluído para a sua época. Aqui é a cidade de Machu Picchu, onde viveu grande parte da civilização Inca. Essa cidade hoje é chamada de Cidade Perdida, porque depois que ela foi abandonada, não se sabe bem ao certo por que essa cidade foi abandonada, estava lá nas montanhas e foi perdida, né? Porque a floresta cresceu em torno dela, as ramagens cobriram a cidade, e só há um tempo atrás os arqueólogos, pesquisando dentro das florestas, encontraram a cidade coberta pela vegetação. Então tiraram grande parte da vegetação, hoje só tem as ruínas, e a cidade serve de ponto turístico para quem visitar as montanhas de Machu Picchu. Aí, olha, um sistema de vegetação praticado pelos povos pré-colombianos da época. Eles faziam essa espécie de degraus para que quando chovesse a água não ficar, vamos dizer assim, empoçada na vegetação, e aí não matar o que eles tinham comprado, e também não arrastar. Então a água escorria, né? Ficava sugava pela terra ali no meio. De vez em quando vinham alguns homens para fofar a terra para chupar a água, né? Para a água ser sugada. E esses sistemas de degrau, todas as civilizações pré-colombianas faziam isso. Aí o lhama. Antes da chegada dos europeus, eles quase não tinham cavalos. Então, grande parte do transporte deles era feita através desse animal. Um animal de médio porte, não era muito grande, não é muito grande, né? Porque os lhamas ainda existem. E parece mais um camelo pequeno, né? Com o corpo coberto, parecendo uma ovelha. Mas é um lhama. Ele carregava mercadorias e até pessoas de pequeno porte, como crianças, mulheres, mas eles só tiveram mesmo acesso assim a cavalos em quantidade depois da chegada dos europeus. Aqui, um lhama, né, e os filhotinhos. E eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso primeiro contato, né, que vai ficar assim por enquanto, até que a gente saia desse afastamento. Logo, logo a gente volta, né? Tomara, rezem para isso, para a gente voltar para as nossas aulas presenciais. Beijo grande e até a próxima.